Fala pessoal, beleza? Agora vocês chegaram na última etapa da aula 2, que é a resolução de exercícios. Eu me chamo Eduardo e vou acompanhar vocês em como resolver esses exercícios que a gente disponibilizou para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai começar aqui com a primeira questão. O que são variáveis? Bom, a gente aqui tem várias alternativas e elas são valores fixos que mudam em um programa, são espaços na memória onde podemos armazenar dados que podem mudar durante a execução do programa, são operadores utilizados para realizar cálculos matemáticos ou são comandos que permitem ao usuário interagir com o sistema. Bom, se você prestou atenção na aula, a gente viu que as variáveis elas são uma caixa onde a gente guarda algum valor dentro delas. E elas podem sim mudar durante a execução do programa. A gente somou, a gente subtraiu e a gente até fez o usuário colocar o próprio valor que ele queria. Então, a única resposta cabível aqui seria são espaços na memória onde podemos armazenar dados que podem mudar durante a execução do programa. Beleza? Próxima questão. O que é tipagem de variáveis? A combinação de valores em strings em uma variável, o processo de calcular a média de valores numéricos, a conversão de um número em texto para exibição ao usuário, ou a definição dos tipos de dados para variáveis como inteiro, real ou caractere. Bom, aí a gente deu aquela pincelada legal nos tipos que a gente trabalhou bastante também nos exercícios. E aqui a única resposta seria a definição dos tipos para variáveis, como inteiro, real ou caractere. O que são operadores em programação? Símbolos usados para realizar operações matemáticas, comparações ou operações lógicas, valores fixos que são atribuídos a variáveis durante o programa, tipos de variáveis utilizadas para armazenar dados no código, ou funções que permitem o usuário inserir dados no programa. Bom, o operadores é quase que mamão com açúcar, né, gente? A gente trabalha ele não só na escola em matemática, como também na programação. E aqui são símbolos usados para realizar operações aritméticas, matemáticas e muito mais, tá bom? Qual a utilidade do operador porcentagem, ou então o módulo, né, que a gente chama, na programação? Transformar um número em uma fração, realizar a multiplicação entre dois números, verificar se um número é positivo ou negativo, ou retorna o resto da divisão entre dois números. Bom, entre os operadores aritméticos e os operadores matemáticos, a gente viu que esse era o único diferente, né? Que esse é o único que é ali o especial, assim por dizer, que é aquele menos conhecido, que seria a porcentagem, que seria o retornar o resto da divisão, né? Como funciona a concatenação de textos em Portugal? É o processo de realizar cálculos matemáticos com números inteiros? É a junção de variáveis de diferentes tipos? É a união de dois ou mais textos em uma única linha? Ou é o processo de inserir números em variáveis inteiras? Sabe qual é? Brincadeira. Aqui é a união de dois ou mais textos em uma única linha, né? A gente conseguiu unir ali variáveis do tipo booleano, de vários tipos, né? Junto com textos dentro de uma função só em uma linha só, né? Então, aqui a única resposta é essa. Aqui são outros assuntos que a gente abordou durante o curso. Para o que a função leia é utilizada? Para imprimir mensagem na tela do usuário? Para capturar e armazenar dados fornecidos pelo usuário? Para somar valores inteiros e reais? Ou para concatenar textos e números em uma variável? Bom, a gente viu aqui, a primeira questão já não podia ser, né? Porque imprimir texto seria a função escreva, que a gente acabou aprendendo nas primeiras aulas, né? Aqui, para somar valores inteiros e reais, não, que aí são os operadores, né? Então aqui, a única plausível seria capturar e armazenar dados fornecidos pelo usuário. A gente utilizou ali para capturar os números, né, e fazer uma soma logo em seguida. E também textos como nome e apresentar uma mensagem de bem-vindo. Agora a gente tem que analisar essa exibição desse programa, né? Esse programa aqui, a gente vai ter que dar aquela analisada e saber qual vai ser o valor apresentado no final dessa operação. Então aqui tem a função início, né? Bom, analisando aqui, a gente viu que a gente declarou duas variáveis do tipo inteiro com valor zero e depois definimos uma variável chamada soma, que é, na verdade, a soma da variável 1 com a variável 2. E zero com zero igual a zero, né? Então ele declarou uma soma quando as variáveis elas não foram alteradas ainda. Então o escreva aqui vai nos retornar um zero, tá bom? E agora vamos criar uma ficha com informações de algum personagem que você gosta
Para cada característica desse personagem, crie uma variável e depois retorne no terminal com o escreva. Use e abuse da criatividade. Eu vou fazer aqui com vocês, com o meu personagem favorito. Então, vamos para o nosso ambiente de programação, beleza? Bom, já estou aqui no ambiente do Portugal Web Studio. Então, vamos lá criar as características do meu personagem favorito. Vou usar um personagem da DC, que é o Flash. Então, primeiro eu vou declarar uma variável do tipo cadeia, que vai receber o nome do personagem, obviamente, né? Entre aspas, Flash. Ou melhor, vou colocar o nome, que vai ser o Barry Allen. Vou criar outro com pseudônimo. Para quem não sabe, pseudônimo é o nome falso, bem entre aspas assim, quase como um apelido. Que vai ser o Flash. Beleza. Agora, vou criar uma do tipo inteiro, que é velocidade. Vai ser igual a vários números que eu vou colocar aqui. E vou colocar um do tipo lógico, que será o tempo, que vai ser igual a verdadeiro. Tô analfabeto hoje. Agora eu vou usar a função escreva. E vou escrever uma mensagem usando essas variáveis. Bom, aqui a gente pode fazer de dois jeitos, né? Usar um escreva para cada variável, ou então concatenar tudo isso, né? Numa frase só. Vamos fazer do jeito mais difícil, que é concatenar, né? Então, beleza, vamos lá. Nome do personagem favorito, tu é, dá um espaço. E vou chamar a variável nome. Concatenar com a vírgula. Ele é o... E vou chamar o pseudônimo. Esqueci do espaço aqui, para não ficar grudado, né, gente? Mais um espaço aqui. Sua velocidade total é de espaço. Então, um enter para baixo, para não ficar tão grudado ali, né? Pera aí. Vou diminuir um pouquinho. Vou chamar a variável velocidade. Vou colocar a vírgula. Colocar km. Outra vírgula. Vou colocar aqui. Ele já viajou no tempo? Vou colocar uma pergunta que vai receber a variável tempo. Então, nosso texto ficou desse jeito, utilizando as informações que a gente tem do nosso personagem. Agora vamos rodar? Ó, nome do personagem favorito é Barry Allen e ele é o Flash. Sua velocidade total é de tantos quilômetros. Aí a pergunta, ele viajou no tempo? Verdadeiro. Quer dizer que ele viajou no tempo e fez tudo que a série nos mostrou e os quadrinhos também, né? Então essa é a resolução, aí vocês podem tirar um print disso aqui. Pronto. E colocar aqui. Adicionar o arquivo. Ai, bugou. Aí colocar aqui. A gente procura. E manda pra cá. Beleza? Agora a próxima questão, a gente vai voltar para o nosso ambiente. Aqui é criar um código e ler 3 ou mais números e depois fazer a média deles. Lembra que para fazer a média você tem que somar todos e dividir pela quantidade de números. O resultado ele deve ser armazenado em uma variável e exibido no terminal. Então, bora lá? Então, beleza, vamos lá fazer a última questão da nossa listinha de exercícios, beleza? A gente precisa criar duas ou mais variáveis, duas ou três, né? Para a gente não deixar tão longo. Essa aqui é quase que um desafio, né? Então, ela é bem difícil de ser resolvida mesmo. Se você não conseguiu, não fique tão preocupado, né? Porque é realmente um desafio que a gente colocou ali para ver quem conseguiria ser o malandro, conseguiria resolver, beleza? Então, a resolução dele é um pouco complexa, mas nem tão complexa quando você entende os fundamentos.
Então a gente vai criar, eu vou criar 3 variáveis, vou deixar um pouco mais difícil. Vou criar um no 1, eu vou colocar o valor dela de 10. Um inteiro num 2, vou colocar como 6. E um inteiro num 3, que será de valor, por exemplo, pode ser 14, beleza? Aí a gente vai criar uma variável que vai somar e dividir elas, né? Então aqui é quase que um desafio. A gente vai criar uma inteiro. Eu vou colocar o de nome de resultado, que vai ser igual. Aí que está a jogada. Você tem que colocar entre parênteses num 1 mais num 2 mais num 3. E no final colocar uma barra dividida por 3, que é o número de variáveis que a gente está dividindo. É quase como se fosse uma operação matemática normal, né? Então, os parênteses eles vão ser priorizados e depois ele vai ser dividido por 3. E por fim, a gente escreve o resultado, né? Escreva e chama o resultado. E o resultado deu 10, pessoal, porque 10 mais 6 mais 14 é igual a 30. Dividido por 3, 10. É assim que se resolve esse desafio. Aqui a gente podia fazer muitas coisas, né? Podia, por exemplo, esquecer de colocar os parênteses e ir na emoção aqui, né? E achar que está arrasando. Mas quando você faz esse tipo de coisa, o programa ele vai priorizar a divisão, igual a matemática. Então, ó, por exemplo, vou colocar o primeiro número de 10, 10 e... eu vou colocar todos os 10, vai. Vamos dividir por 30 aí. Tá vendo que deu 23, né? Porque, na verdade, o que ele fez? Ele pegou 10, dividiu por 3, que deu 3,33333, periódico. Aí depois somou com 10 e com 10, 23. Aqui ele arredondou porque a gente está usando variáveis do tipo inteiro, né? Como não é do tipo real, é aquele que é com casas decimais, ele arredondou, né? Então é por isso, isso aqui iria causar um erro lógico, porque aqui não seria uma média, né? Poderíamos também pedir para que o usuário colocasse, né? Colocasse o valor que ele quisesse. Por exemplo, aqui, aí eu vou pedir, vou fazer um escreva, digite o número 1, beleza. Ou melhor, o primeiro número, senão dá a entender que é para digitar literalmente o número 1. Primeiro número. Aqui eu vou copiar para poupar tempo, né? Então digite o primeiro número, digite o segundo e digite o terceiro. E aqui a gente vai chamar a função leia, que vai armazenar na variável 1, aqui na variável num2, opa, e aqui na variável num3. Aí aqui vai funcionar da mesma forma, vai criar a variável resultado, que vai ser o cálculo da soma do número 1 a número 2 e número 3 e vai dividir por 3 no final. Barra 3 aqui é a divisão. E no fim, o escreva mostrando a variável resultado. Então vamos lá? Vamos rodar. Ó, primeiro número, eu vou colocar 60. Apertar Enter. O segundo eu vou colocar 3. E o terceiro eu vou colocar 12. O resultado é 25 nessa questão. Entenderam? É assim que funciona mais ou menos a jogadinha. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. E não fiquem tão preocupados, né, com o resultado, principalmente dessa questão, que ela foi realmente um desafio aí que a gente propôs para que vocês tentassem desenvolver, né, o pensamento lógico aí nas operações matemáticas e no cálculo e na dinâmica de como funcionam as variáveis, beleza? Então é isso, pessoal. Agora, para fechar com chave de ouro a nossa aula 2, essa foi a resolução dos exercícios. Eu espero que este conteúdo possa beneficiar vocês e alavancar a carreira profissional e acadêmica de vocês, beleza? Bom, nessa aula a gente abordou muitos conceitos que, de primeiro modo, pode parecer difícil, mas se vocês se esforçarem bastante, vocês podem entender melhor esses tópicos e levar isso para a vida de vocês, beleza? Então é isso. Fiquem com Deus e abraço. Falou!